Bom, para nós encerrarmos as nossas atividades, antes das nossas considerações finais, o próximo tema é localização geográfica e mapeamento. Então, tenho o prazer de chamar um novo parceiro nosso, que é a Here Maps, projeto Map Creator, e a importância das parcerias em múltiplos níveis. O apresentador vai ser o Fernando Firmino. Por favor, Fernando. Fernando, que é formado em Geografia também aqui pela UERJ, especialista em Gestão Ambiental pela UFRJ. Está na RIR desde 2009, à frente aqui do escritório do Rio de Janeiro, tendo também como atribuições os estados do Espírito Santo e da Bahia. Então, seja bem-vindo, boa apresentação. Valeu, Gabriel, obrigado. Bom, queria primeiro agradecer a presença de todo mundo, professor Rui Sapienza pela iniciativa do LabGIS, Rodrigo à frente do LabGIS Júnior, que já é um parceiro nosso há mais de... Já estamos indo aí para o segundo ano de parceria com o LabGIS, sistema LabGIS, né? Para mim, assim como para o Arthur e para o Júlio, que apresentou antes, é um grande prazer estar aqui na UERJ, depois de 10 anos de formado, estar voltando e pela primeira vez tenho a oportunidade de fazer uma apresentação falando da RIR, do projeto da RIR, com parceiros locais aqui na UERJ. O título da apresentação é, na verdade, o projeto Map Creator, é um projeto que a gente desenvolve aqui com o LabGIS, mas é um projeto de colaboração no mapeamento, seja em nível institucional, governos locais, seja em nível acadêmico, com universidades, seja através do usuário final, que é o usuário do mapa, ou seja, qualquer pessoa que usa um mapa tem a capacidade, tem a possibilidade de fazer uma edição no mapa e se tornar um pouquinho responsável também pelo aquele mapa, pela apresentação daquele dado geográfico. Então, como eu falei, como o Gabriel apresentou, eu trabalho na RIR já há algum tempo. Hoje, temporariamente, estou à frente do escritório da RIR aqui no Rio de Janeiro, responsável pelo Espírito Santo e Bahia também. E quem é a RIR? Primeiro, eu preciso situar vocês, apresentando um pouquinho da empresa, falando quem é a RIR. A RIR, na verdade, é a unidade de mapeamentos da Nokia, não mais aquela Nokia que a gente conhecia há algum tempo atrás como fabricante de celular. Durante muito tempo fomos também, mas com a venda da unidade de celulares, de dispositivos móveis para a Microsoft, a Nokia passa a basear os seus negócios em 3 pilares básicos. Um é a atuação na NSN, que é a criação de equipamentos para infraestrutura de rede. A outra é na RIR, que é a unidade de mapas. E em outra, chamada Advanced Technology, está relacionado basicamente a patentes de tecnologia. Então, hoje a RIR faz parte de um cenário de uma Nokia muito mais forte economicamente, e a Microsoft, que adquiriu essa unidade de celulares da Nokia, passa a ser um dos 3 maiores clientes licenciando os mapas produzidos pela RIR. Esses aqui são alguns dos clientes da RIR. Hoje a RIR é líder no mercado automotivo, então quando a gente fala mapa, a gente está falando de mapas para celulares, está falando de mapas para uso online e está falando de mapas principalmente para o uso automotivo, né? Então esses são os principais clientes. A gente tem como consumidores o Bing, o Yahoo, que utilizam essa plataforma, o Facebook, que não está aí, mas também utiliza. Temos as principais montadoras do mundo como clientes globais e temos essas empresas também utilizando as soluções de mapas criados e produzidos pela RIR. A RIR é uma empresa de alcance global, está localizada em mais de 50 países, com mais de 6 mil colaboradores ao redor do mundo, né? E esse é um dos grandes diferenciais da RIR, né? A gente acredita muito na presença local e no conhecimento local para produzir, para criar e para atualizar o mapa. A gente não poderia, a partir do Rio de Janeiro somente, cuidar de um território do tamanho do Brasil se a gente não tivesse uma presença mais capilarizada.
E o projeto que eu vou apresentar aqui, ele tem como objetivo impulsionar essa capilaridade da presença da empresa, atingindo diversos locais e diversas pessoas. Aqui, como eu falei, o grande desafio da RIR é manter seu mapa sempre atualizado e o mais fiel possível à realidade local. Isso, como eu disse, seria impossível se a gente fizesse a partir de um único local, com um único tipo de ferramenta só. Então, essa presença global, essa abrangência da atuação da RIR, ela se dá de diversas formas, através de diversos produtos. E o Map Creator, que é o projeto que eu vou apresentar, dividir com vocês aqui hoje, é apenas uma dessas possibilidades de capilaridade na atuação da empresa e do trabalho e do mercado de trabalho e das possibilidades para governos locais ou para usuários finais. Aqui só alguns números rapidinhos para vocês terem ideia do volume de edições em mapas que a gente tem apenas na RIR e que são trabalhadas diariamente. Então a gente tem mais de quase 3 milhões de edições em mapas a cada dia ao redor do mundo. Né? Vou passar um videozinho aqui rapidinho, 2 minutos e meio, só para vocês entenderem um pouquinho mais essa abrangência global da empresa. Né? Eu peço desculpas porque o vídeo está em inglês, a gente não conseguiu fazer a legenda desse vídeo a tempo, mas dá para vocês entenderem um pouquinho dessa abrangência da atuação e do conhecimento local e da disseminação do conhecimento. From probes, from sources, from TrueCars. The sources come in a wide variety of data formats, so we have to take steps to normalize that information so that it fits our purpose. We have offices in 57 countries, over 200 cities, where we have a footprint on the ground of people who are helping us collect information about the world around us. We support those individuals on the ground with our production teams, which is over 2,000 people worldwide, coding in our map database, adding roads every single day. Depending on the type of sources, we would have different ways of working through them. But each of them would have one common step. That would be the validations of sources to see that they are good to use. The second would be a sort of an accuracy check, that they are really meeting the accuracy standards from a ground truth perspective. Once we have a standard base of information to work with, we have to go through a set of processing steps on this information, which includes computer processing, we use computer vision techniques in many cases, very sophisticated algorithms in other cases, and human effort to transform this data into our specification and provide a level of consistency and reliability and completeness for this data. It's important to keep your maps as fresh as possible, and we use every tool we have at our disposal to do so. We have probe, we have traffic, we have community data, we have static sources such as we source from local governments. We have no maintenance time because there's a day somewhere around the world. But we have continuous load running and continuous traffic computations because we have customers in Australia, in Asia, in Europe, North America, and South America. We are analyzing the patterns, analyzing the traffic, and building algorithms to interpret the convert from probe to congestion and traffic. A map's not a static thing. It lives and breathes, has to be kept up to date and changed every day to be relevant. A number of steps to incorporate data from. Bom, então, como a gente viu ali, é uma empresa de alcance global, mas se alguém não, por exemplo, não conseguiu entender o que falava ali, mostra essa presença global, mas mostra a importância do contato local, da presença local
para atualização desses mapas, né? As cidades são organismos vivos, as cidades estão em constante mudança e nenhuma empresa do mundo consegue pegar todas essas mudanças, seja numa cidade, seja num estado ou num país, quase que em tempo real e disponibilizar e disseminar essa informação. Então, isso, essa, na verdade, é a grande mensagem dessa apresentação, e eu acho que de várias outras apresentações que aconteceram aqui, é a criação de parceria, a criação de vínculos para a disseminação da informação, seja ela a disseminação de uma informação com viés acadêmico ou com viés comercial. O importante é que essa informação ela circule e ela seja útil para todo mundo, esteja disponível para todo mundo e seja útil, tenha alguma utilidade para todo mundo. Aqui rapidinho a presença da empresa no Brasil. A gente está aqui no Rio, responsável pelo Espírito Santo e Bahia também. E aqui é a importância que a gente acredita no conhecimento técnico, né? Então, a atuação com mapas, ela envolve sempre a interface com a geografia, o trabalho de análise do espaço, planejamento das atividades, levando em consideração o conhecimento geográfico para a criação desses mapas, o geoprocessamento como ferramenta para a criação desses mapas, conceitos de geomarketing. E aí aqui eu queria chamar a atenção para esse ponto aqui, que é a identificação e o estabelecimento de parcerias com instituições de ensino, concessionárias públicas e os órgãos governamentais nos 3 níveis de governo. É fundamental para a empresa e eu acho que para os órgãos também, para os envolvidos também, que haja uma parceria para disseminação desse conhecimento, desse dado geográfico produzido. E aqui eu vou agora apresentar rapidinho o Map Creator, que é a ferramenta de edição de imagens, de mapas, baseados em imagens, obviamente, e é um projeto que a gente desenvolve aqui com o LabGIS também. A ferramenta ela é uma ferramenta de edição de mapas, e ela está aberta a qualquer usuário, basta entrar no site, fazer um cadastro breve e a pessoa já pode começar a editar o mapa. O LabGIS já é parceiro nosso há 2 anos nesse projeto de edição de mapas. E nessa ferramenta de edição de mapas, as pessoas podem editar, baseada no seu conhecimento local, baseado na sua realidade, uma série de informações que estão atreladas à via. Então, a gente pode, através dessa ferramenta, por exemplo, fazer uma edição numa mão de direção de uma via, na numeração de porta, por exemplo, a gente pode incluir a numeração de porta através dessa ferramenta, o nome da rua, a hierarquização viária dentro daquela rua, daquela via, de acordo com o tráfego da cidade. Então, são diversos atributos, digamos assim, relacionados às vias que podem ser trabalhados através dessa ferramenta. E essa ferramenta ela é importantíssima, porque dependendo do tipo de parceria que se estabeleça, né, esses dados editados pela instituição, e aí quando eu estou falando instituição, seria uma instituição ou governamental ou uma instituição de ensino, né? Então esses dados trabalhados pela instituição, eles são retornados, claro que com a vedação da comercialização desse dado, mas esses dados são retornados ao parceiro que, por exemplo, assina um contrato de parceria com a empresa. Então, uma instituição de ensino ou uma prefeitura pode, por exemplo, acessar a ferramenta, criar o seu banco de dados de vias com informações básicas como mão de direção, velocidade, nome, hierarquia, e a partir desse contrato assinado, por exemplo, esse dado ele é retornado à prefeitura ou à instituição de ensino, que vai dar um uso ou acadêmico ou institucional para aquele dado geográfico que está sendo produzido e validado pelos profissionais da empresa, né? Então, seria muito arriscado do ponto de vista da segurança do banco de dados
se qualquer um pudesse trabalhar nesse banco de dados e não houvesse uma mínima controle de qualidade, uma mínima validação por conta da empresa ou por conta de outros parceiros daquele dado que está sendo incluído e alterado. Então, a empresa ela dá uma importância muito grande a essa questão da validação dos dados. A partir do momento que um usuário ele edita, faz uma mudança no mapa e aquela informação ela é validada, dentro de pouco tempo, talvez no máximo 2, 3 meses, aquela informação editada localmente, numa casinha no interior de Santa Maria Madalena, por exemplo, ela vai estar disponível para consulta através do site da empresa para qualquer pessoa que acesse o site, e isso vai virar produto de navegação, por exemplo, para qualquer carro que saia de fábrica, por exemplo, utilizando os mapas da RIR, ou para qualquer celular Samsung ou Nokia, que agora se chama Microsoft, que utilizem os mapas RIR, ou vai estar disponível no Facebook, por exemplo, aquela edição que a pessoa fez de um local específico. Então, assim, o que a gente vê com isso é a importância da edição local, do conhecimento local e a visibilidade que aquela informação gerada, criada localmente, ela pode ganhar dentro de pouco tempo, com uma ferramenta de custo zero, baseada na assinatura de um contrato, na troca de uma informação, e aquela informação ela se torna disponível e aí sim se torna útil para qualquer pessoa, por exemplo, que acessar o site. Aqui são algumas das parcerias que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente tem uma forte atuação junto à empresa Júnior do setor de geotecnologias. Então, a gente tem a Mensurar na Universidade Federal Rural, tem o LabGIS aqui, tem a Datum na Universidade Federal da Bahia e tem um colégio, um projeto experimental em São Gonçalo. Essas aqui são só os parceiros que a gente tem localmente, né, no escritório do Rio. Mas, além desses, a gente tem mais de 25 comunidades de usuários experts trabalhando o mapa aqui no Brasil. E como meta para 2015, a gente tem a manutenção desse projeto e o engajamento das pessoas na utilização da ferramenta, na atualização e na criação desses mapas. E, além disso, desenvolver mais ainda a ferramenta, possibilitando, por exemplo, o trabalho em camadas de dados privados. Então, dependendo da utilização da ferramenta que for dada, por quem for dada, a gente consegue trabalhar camadas diferenciadas com dados específicos do parceiro, e, além disso, suporte para carregamento de GPS trace, imagens e vídeos. E aqui é a questão do sourcing, né, da fonte de dados, a importância que a gente enxerga, mais uma vez, no conhecimento local, no conhecimento das prefeituras, dos governos estaduais, na criação e na geração do dado geográfico, né? Esse dado geográfico, se ele não for usado para tomar decisões, se ele não for usado com alguma utilidade, ele pouco tem razão de ser, né? Então, assim, a gente identifica nas prefeituras, nos governos locais e no governo federal, como parceiros na criação e no fornecimento desses dados geográficos para atualização dos mapas que são produzidos pela empresa, né? E aí essa parceria é que a gente faz um convite, né, às prefeituras. A grande razão, além da parceria com o LabGIS que a gente tem de estar num evento de administração municipal, assim como a gente já participou também do GGP, que é Geotecnologia na Gestão Pública, é a gente enxergar no governo o importante, ou na verdade o elo mais importante na criação desse dado geográfico local, porque são os governos locais que têm o maior conhecimento sobre aquele espaço geográfico. E a empresa está aberta ao desenvolvimento de parcerias com esses governos locais, pensando estratégias, pensando parcerias para a criação e para o desenvolvimento
da criação, né, desses dados geográficos, e aí com isso, com essa parceria, obviamente, que ela seja benéfica tanto para os governos quanto para a empresa. Né? Aqui são só alguns dados, né? Na verdade, são os dados que a gente mais identifica como necessários e são os dados que a gente mais vê dificuldades nas prefeituras inteiras. A gente várias vezes se depara com prefeituras com uma série de mapas impressos ainda e todo o setor de planejamento baseado em mapeamento em plots antigos e a gente vê com o Map Creator e com o estabelecimento dessa parceria uma possibilidade também para prefeituras e instituições de ensino na modernização e na criação desse dado. E aqui são só a apresentação de 2 casos que a gente tem recentes, como o conhecimento local ele é importante, como o estabelecimento da parceria da empresa com governos locais, como ele é benéfico para o mapa, para a atividade fim da empresa. Né? No caso de Salvador, por exemplo, o mapa representativo disponível pela empresa, ele tinha apenas 18 distritos, e a partir de um contato feito com o Conder na Bahia, por exemplo, e da aquisição de um dado geográfico, a gente conseguiu melhorar essa representação geográfica de 18 distritos para 163 bairros, e com essa melhoria na cobertura, com essa melhoria na identificação das feições dos bairros, a gente consegue otimizar, por exemplo, o roteamento e a busca por diversas localidades que antes elas não eram representadas no mapa. Um outro exemplo, também na Bahia, também foi de uma parceria com o Conder. Aqui em azul a gente tem o dado anterior, era o dado básico que a gente tinha, e a partir do fornecimento desse dado geográfico por parte do Conder, a gente conseguiu criar mapas para toda uma localidade, né? Não só essa, na verdade o município de Valença ele foi praticamente todo ajustado por conta de um dado geográfico de qualidade que foi disponibilizado, pôde ser trabalhado e está disponível para consulta e para usabilidade de todo mundo. Basicamente era isso, eu não queria me alongar muito, né? Na verdade era apresentar principalmente a ferramenta de edição de mapas, né? Mostrar que a utilização do mapa, a criação do dado geográfico, ele não é um bicho de 7 cabeças também, ele está disponível, dependendo do uso que se faz, dependendo da finalidade que se queira daquele mapa, ele está disponível, existem ferramentas, sejam elas de altíssimo custo ou de baixíssimo custo, dependendo do uso que se queira dar, dependendo da necessidade que se identifique, essas ferramentas elas estão disponíveis, existem parceiros aí disponíveis a ajudar e a criar essas soluções, e basicamente era essa a mensagem que eu tinha passado. Obrigado. Fernando, obrigado pela apresentação, parabéns. Vamos abrir as perguntas, as últimas perguntas do nosso evento. Temos alguma do público presente? Fernando, parabéns aí a apresentação. Eu tenho assim, a curiosidade, quão díspare as bases, por exemplo, das capitais e de outros centros, por exemplo, a citar no Rio aqui, Caxias, né, Itaboraí, talvez, e como os órgãos locais ali poderiam contribuir
Vai chegar a atualizar a base, complementar? Na verdade, existem diversos níveis de cobertura, né? O mapa ele possui diversos níveis de cobertura, tá? E essas cidades elas são pensadas e são trabalhadas a partir de uma gerência de produto que define que cidades serão trabalhadas e com que nível de cobertura, né? Hoje a gente tem praticamente a região metropolitana do Rio, por exemplo, toda com sua cobertura mais completa, né? Mas a gente ainda assim encontra muita dificuldade no acesso ao dado geográfico das prefeituras, né? Existem, por exemplo, diversas prefeituras que sequer têm um site ativo, que sequer você consegue um e-mail de contato ou um telefone para ligar e para saber se a Secretaria de Planejamento e Urbanismo ou a de Meio Ambiente tem algum tipo de dado geográfico. Então, assim, a gente tem um cenário muito complexo, né, nas prefeituras, não só no Rio de Janeiro, mas como no país inteiro. Então, a gente tem ações bastante avançadas em algumas prefeituras, e a gente tem outras prefeituras ainda que sequer tem um site ou uma informação mais concreta, digamos assim, sobre qualquer tipo, seja sobre o seu território, seja sobre a informação, a publicidade de seus dados básicos a qualquer cidadão, né? Então, nesse projeto, por exemplo, as prefeituras, elas, a partir de um dado que é prioritário, por exemplo, o arruamento, ou um arruamento com o nome correto, né, ela consegue dar publicidade àquele dado que é de gestão municipal, ela consegue dar publicidade e usabilidade para qualquer nível de cidadão, por mais expert na utilização de um smartphone ou não, por exemplo, ao chegar ao seu destino, por exemplo, usar um smartphone e tirar uma selfie e conseguir colocar aquela foto naquele ponto específico, por exemplo. Então, assim, o dado, não só as prefeituras, mas a gente mesmo, a gente não consegue imaginar a proporção que o dado que você gera, por exemplo, que ele pode ganhar. Então, com a alteração de, por exemplo, um nome de rua, ou alteração, ou a criação de um loteamento, de um bairro, aquele dado ali, ele se torna disponível para o maior número de possíveis, obviamente, que quem usa, daqueles que usam a ferramenta, né? Mas é isso, assim, o grande recado e a grande necessidade que a gente identifica é isso, é a utilização desse dado que é prioritário da prefeitura e que às vezes é utilizado apenas para a gestão municipal, dar um uso e dar uma disseminação, na verdade, àquela informação geográfica e fazendo com que ela esteja disponível aberta, né, para todo mundo, já que qualquer pessoa pode, por exemplo, consultar. Bom, seguindo com as perguntas, temos duas aqui. Boa noite, meu nome é Felipe, trabalho com informação geográfica na Secretaria Municipal de Saúde. Eu acho que desafio também em torno de referenciamento de logradouros e ruas, principalmente no Rio de Janeiro. Acho que o Brasil é a realidade do Brasil, mas no Rio de Janeiro principalmente é a questão dos aglomerados, né? Como você vai referenciar ou mostrar endereços em ruas, em numeração. Queria saber assim, como é que vocês enfrentam esse desafio, já que as próprias prefeituras têm dificuldade com esse tipo de dado, né? Você vai na base oficial, às vezes também não tem. Como é que vocês, qual seria a visão da HERE, ou como vocês veem isso como dificuldade para implementar a ferramenta nas áreas de comunidade? Na verdade, nas áreas de comunidade, a gente tem alguma geometria, né, mas a gente sabe que por conta da dificuldade na identificação das vielas, dos becos, a gente não consegue fazer essa representação completa. E o que a gente tem, por exemplo, é a parceria com a Microsoft, né, no fornecimento da base de dados
primária, né, tudo que a gente tinha, na verdade, de dado nessas áreas, né, a gente, através do acordo de fornecimento de dados, né, esses dados eles foram disponibilizados para eles e eles criaram um projeto chamado Tá na Área, que é um projeto, acho que está na área, se eu não me engano, que é um projeto de mapeamento colaborativo de estabelecimentos e de logradouros em favelas em conjunto com o IPP. Na verdade, hoje é o BING que tem um projeto de mapeamento Colaborativo. em favelas, mas a RIR hoje ela não tem isso. O que a gente consegue criar de geometria, o que é identificado através das imagens, a gente consegue fazer a inclusão dessa geometria. Mas numeração a gente não faz, né? A gente precisaria que a prefeitura, por exemplo, tivesse esse dado, tanto do arruamento quanto da numeração. Mas então, assim, o que a gente consegue incluir através das imagens a gente faz, mas mais do que isso, só indo a campo e aí é complicado. Obrigado. Valeu. Bom, temos mais uma pergunta. Ô, Fernando, sou o Thiago, sou da Secretaria de Saúde, e é uma curiosidade se vocês trabalham na ferramenta de vocês fazem georreferenciamento a partir do endereço. Eu queria saber se vocês fazem isso em lote. Se tem algum tipo de ferramenta nesse sentido, uma API, alguma coisa que a RIR oferece. Não, na verdade, a gente tem o API para criação, né, na verdade, de outras aplicações, mas a numeração de lote também na verdade, a numeração de lote, o endereçamento é o grande dado assim, que a gente tem. Desculpa, quando me referi em lote, eu quis dizer vários endereçamentos de uma vez só, nesse sentido. Não, a inclusão, através dessa ferramenta, dessa ferramenta que eu apresentei, a inclusão ela é feita ponto a ponto. Né? Não tem como fazer isso de maneira massiva, né? Mas na nossa atuação, se a gente, por exemplo, fecha um acordo com uma prefeitura e a prefeitura tem esse dado, por exemplo, em formato shapefile georreferenciado, a gente consegue isso, mas internamente, não através da ferramenta que é pública e disponível para todo mundo. Bom, mais uma pergunta. Eduardo. Boa noite, parabéns pela apresentação. São duas dúvidas. Como é que é feita a validação cartográfica desses dados? E como é que é feita a validação, seja do endereço, ou seja da nomenclatura de algum desses dados? Na verdade, a gente tenta, por outras fontes, né, fazer a validação desse dado. Então, assim, do ajuste da geometria, né, a gente trabalha sempre com as imagens mais recentes que são disponibilizadas através da ferramenta. Então, a questão do ajuste ela não é tão problemática para a gente. Né? E com relação à nomenclatura, por exemplo, e endereçamento é algo que vai-se a campo, por exemplo, para fazer, através de amostra, uma verificação para ver se aquela numeração, por exemplo, que foi incluída, se ela condiz com a realidade. Então, a gente faz em campo uma amostragem, né, desse dado que foi incluído, e aí valida esse dado ou não, e aí esse dado ele é incluído no banco de dados. Com relação a nome, a gente tenta validar esse dado utilizando projetos antigos de coleta na área, por exemplo, pode ser um nome que tenha passado, faz uma busca na internet, seja no Diário Oficial, alguma coisa, tenta buscar alguma referência ou de estabelecimento comercial, ou através de uma ligação telefônica para um estabelecimento naquela via, alguma coisa que valide aquela informação que foi alterada ou que foi incluída. Bom, para encerrarmos, temos uma pergunta online. A pergunta é do Clodoaldo Silva. A RIR tem filial em Curitiba? Não. Em Curitiba, o escritório de São Paulo é responsável pela parte sul de São Paulo e Paraná. E a gente está num processo aí de expansão, mas eu não sei se, por exemplo, Curitiba seria agraciada com a abertura de uma filial. Mas, a princípio, o escritório que é responsável pela área do Paraná é o escritório de São Paulo.
Bom, então encerramos a nossa rodada de perguntas ao Fernando. Queria mais uma vez agradecer imensamente, parabenizar pela participação. Para nós encerrarmos, vou convidar nosso coordenador acadêmico também, nosso coordenador geral do LabG já está aqui na mesa comigo, professor José Augusto. Gostaria de parabenizar a todos os apresentadores, agradecer a todos os participantes e a todos os nossos colaboradores, Instituto Pereira Passos, nosso coorganizador e todos os patrocinadores, Geotributo, a RIER, a Imagem, em nome da Esri também, e a Global Gel. E, mais uma vez, parabéns. Vou passar a palavra aqui ao professor Rui. Uma boa noite a todos. Primeiro, o professor José Augusto. Obrigado, Gabriel. Bem, nas considerações finais aqui, eu vou falar um pouco da minha principal impressão dessa terceira edição, evento. Da primeira para essa agora, eu percebo que a disponibilidade de dados está bem maior. Claro que não temos dados suficientes para qualquer coisa, até porque isso a gente nunca vai ter, né? Mas não só a disponibilidade de dados em si, mas os provedores que estão interessados e, através de um processo participativo, construir bases, fazer atualização de bases, montar uma rede, né, para que se junte conhecimento de campo, conhecimento em loco, para se compor bases sempre vivas, atualizadas, etc. Então, essa diversidade de fontes e de colaboração, creio que hoje ficou bem forte em mim. Creio que esse é um caminho importante, um caminho interessante. Eu acho que isso faz parte do processo de, como é que eu posso dizer, amadurecimento, inclusive, da nossa comunidade técnica, tá, em criar esses caminhos. Eu acho que esse é o rumo mesmo. E, bem, trabalho nesse campo já há 15 anos e lá no iniciozinho eram folhas escaneadas em papel que eu ficava autorizando por meses. Comecei a fazer estágio assim, e hoje não, hoje nós já temos uma série de informações disponíveis e fica evidente então um outro ponto, a capacidade técnica de se buscar essa informação, recuperar essa informação e poder consumir, poder agregar, não resultado, agregar valor, com essas bases que temos hoje e novas bases que a gente ainda pode construir. Obrigado. Bom, finalizando então o evento, dizer da nossa satisfação de ter podido reunir as pessoas aqui presencialmente e remotamente nessa perspectiva de criar, né, uma rede cada vez maior, uma rede cooperativa, e a nossa ideia é exatamente a de servir de motivador e de oferecer um espaço para que as pessoas se encontrem, troquem experiências, encontrem soluções e talvez, mais do que encontrar soluções, consigam desaguar suas angústias, né, neste processo ainda de busca de um patamar melhor para todos nós que trabalhamos com essas ferramentas. Agradecer a todos que nos prestigiaram aqui na oferta de suas apresentações, né? Não só pela qualidade dos temas desenvolvidos aqui, mas principalmente pela disponibilidade que apresentaram do ponto de vista da cooperação, da interação, né, e da troca nessa caminhada que nós estamos envolvidos aí há já alguns anos, né? E lembrar que no nosso viés, né, de formadores de capacitação, né, de recursos humanos, nós
fazemos parte de uma rede internacional, que é a rede Unigis, que eu convido aos senhores a visitar o site da rede Unigis, e aqueles que tiverem interesse em desenvolver um mestrado em SIG, né? E a rede Unigis oferece um mestrado à distância, com titulação da Universidade de Salzburgo, na Áustria, e nós, por fazermos parte da rede, por sermos um dos, nós, vamos dizer assim, aqui na América do Sul, né, nós, para aqueles que estariam aqui no Rio de Janeiro, nós servimos de ponto de suporte, de apoio acadêmico a esses participantes do programa de pós-graduação da rede Unigis. Do mais, agradecer aí a presença e principalmente a resistência, né, de estarem aqui até essa hora, aos colegas e amigos também que estão participando pela rede, e deixar desde já o convite para o nosso próximo evento, o Geotecnologia na Gestão Pública, que será realizado no segundo semestre desse ano. Muito obrigado, uma boa noite a todos.